Conta pra gente como, porque eu falei aqui pra todo mundo, né, que você é improvável, mas o que te motivou a ser palestrante? Como que tudo começou? Conta aqui pra gente. Vamos lá, fazer aí um remember, né, de tudo isso. Eu fui de fato uma improvável, não tem outra palavra para dar sentido a tudo que aconteceu na minha vida. Eu sou maranhense, eu nasci numa cidade que se chama Caxias, no interior do Maranhão. Eu estou a alguns quilômetros de Teresina, que é a capital mais próxima. E eu nasci numa família muito humilde, muito simples. Tão simples, eu posso medir a simplicidade da minha casa, que nós tivemos geladeira quando eu tinha acho que 12 anos de idade. A gente Até os 12 anos não tinha geladeira. A gente tomava água do pote de barro e do filtro de barro. Inclusive, a minha casa era de barro. Eu nasci numa casa de barro, chão de terra batida coberta de palha. Uau! Essas são as lembranças da minha infância e até ali o início da minha adolescência. Logo nos primeiros anos da minha vida, meus pais se separaram. E a separação dos meus pais foi onde começou tudo aquilo que eu defino como as minhas cavernas. O que são as minhas cavernas? São as minhas dores emocionais. Todos os traumas, dores e feridas emocionais que eu vivi, eu as chamo de caverna. E aos 5 anos de idade eu comecei a viver essas cavernas. E dentro da minha casa de barro eu passei pelo abandono, pela rejeição, pelo abuso sexual. Um pouco depois eu passei pelo relacionamento abusivo, até que eu saí do Maranhão e vim morar na cidade de Osasco. E eu vim para trabalhar dentro da CEAGESP. Meu sonho era fazer teatro e vivendo toda aquela situação de vulnerabilidade, um dia uma amiga de infância foi passar as férias, ela falou, vamos embora para São Paulo. Você tem tantos sonhos, você tem tantos talentos, vamos embora? E eu vim embora. Eu saí do Maranhão numa viagem de ônibus de 3 dias. Eu lembro que eu cheguei no domingo, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que é muito importante para mim. Eu estava chegando na CEAGESP para vender café e me tornar uma ambulante de café nas madrugadas da CEAGESP. Inclusive, só fazendo um parênteses aqui, uma das coisas que me marcou muito foi um post do Instagram que você fez e você marcou a gente, por isso que a gente viu, né? Sim. Que aí você falou de vendedora, de ambulante de café a vendedora de livros agora. Nossa, Exatamente. Esse antes e depois foi tremendo. Foi assim. um up, assim, total. E o café, ele pagou meus sonhos, literalmente. Vendendo café, acordando de madrugada, sol, chuva, frio, calor, passando muito preconceito. Porque a CEAGESP ela é um ambiente composto por homens. E eu lembro que eu cheguei na CEAGESP na época em que a prostituição ela tinha um nível altíssimo. Então, as pessoas elas entendiam que quem trabalhava no CEASA trabalhava por conta da prostituição. Só que não, né? Dentro da CEAGESP, quem trabalha dentro da CEAGESP sabe quem vai para fazer prostituição e sabe quem vai para trabalhar. É o certo e o errado que tem em todos os lugares. É o bem e o mal que tem em todos os lugares. E eu fiz teatro, me formei em teatro. Eu lembro que em 2006 eu estava entrando num programa do Caldeirão do Hulk, na Rede Globo, no palco com o Hulk. E ele virou para mim e falou, o que você faz, menina? Eu falei, eu vendo café na CEASA. E ele falou, uau, você vende café no CEAGESP? Eu falei, sim. E o café ele me permitiu entrar em todos esses lugares. Mas chegou uma hora que eu olhei, eu falei, não quero só o café. Eu quero mais. Eu quero mais. E eu sabia que eu podia muito mais. Mas a vida ela foi me levando para outros lugares. Eu era muito ferida. Eu era muito doente emocionalmente por todos os traumas. Eu nunca tinha feito uma terapia. Eu nunca tinha feito um tratamento emocional, mental. E essas dores elas foram me aprofundando em outras cavernas. Depressão, ansiedade, insônia. E em 2020... eu fali financeiramente. Eu quebrei, eu perdi absolutamente tudo. Foi ali no período da pandemia? Logo no começo. Começou em 2019. E tudo isso foi ocasionado pelas minhas questões emocionais. As emoções, ela é exatamente isso, né? Se você não trata aquela raiz, aquelas feridas, uma hora aquilo ali vai fazer efeito. E vai fazer um efeito contrário na sua vida. E foi o que aconteceu comigo.
Chegou uma hora que eu não tinha mais discernimento nenhum para cuidar do meu negócio, porque em 2018 eu deixei de vender café e abri um restaurante em casa. E aí eu investi tudo no restaurante. Quando o restaurante estava começando a pegar corpo, eu comecei a ficar doente emocionalmente. A depressão veio com força total e logo no começo da pandemia, aí sim eu quebrei de vez. Eu fali de vez e foi um momento realmente muito difícil. Eu precisei vender tudo que eu tinha. Eu vendi tudo, Tati. No dia 30 de maio de 2020, eu abaixei a porta do meu restaurante. Dentro do meu restaurante estava previdência, seguro, carro. Tudo aquilo que eu tinha construído nos meus longos anos vendendo café ficou ali dentro. Eu fiquei sem absolutamente nada. Eu precisei vender tudo para poder honrar os meus compromissos. A minha mãe era minha dependente. Eu precisei organizar a viagem da minha mãe de volta para o Maranhão. A minha mãe e nosso cachorro, porque a gente deixa tudo, mas o cachorro não. Uhum. Nós temos um pet, eu sei, por isso que eu amo quando você posta suas histórias com seus pets, porque nós temos também. E nós ficamos, eu, minha mãe, o Theo, nosso cachorro, as minhas coisas pessoal, roupa, coisas pessoal do dia a dia. O resto eu precisei me desfazer de tudo. Falei, mãe, vamos para o Maranhão, dar um tempo. Vou deixar a senhora, vou levar a senhora. Mandei minha mãe de avião, era pandemia. O Theo não pôde ir de avião. Fui eu 3 dias de ônibus para o Maranhão com o pet. Meu Deus, 3 dias. 3 dias dentro do ônibus. Levei o pet. A minha ideia era ficar 30 dias no Maranhão. 30 dias. E é aqui que eu quero te dizer realmente o que é que o Vivendo de Palestras fez na minha vida. Eu ia ficar 30 dias no Maranhão e eu ia voltar. Eu tinha deixado metade das minhas coisas pessoal na casa de um dos meus irmãos e levei algumas coisas para ficar 30 dias. E o que eu tiro de lição dessa história? Eu digo o seguinte, que a tempestade, quando ela vem, ela faz aquele estrago. Ela destrói tudo, o vento, derruba as árvores, aquela enxurrada sai levando tudo. E a gente fica o quê? Dentro de casa, quietinha, né? Você não vai para a tempestade. Só que quando a tempestade passa, que a gente abre a porta, a gente vê tudo bagunçado. Tronco de árvore no chão, lixo, tá tudo uma bagunça. Mas a atmosfera é diferente. O vento é diferente. O cheiro é diferente, um cheiro de limpeza agradável, aquela brisa agradável. Aqui tá tudo uma bagunça, mas a atmosfera ela tá tão confortável, ela tá tão gostosa. E foi o que aconteceu comigo nesses 30 dias. A tempestade passou e eu consegui enxergar o que eu não estava enxergando no olho do furacão.